Olá, boa tarde. Sou a Dagma Lourenço, acadêmica do curso de Licenciatura em Ciências Humanas, 7º semestre, pela Universidade Estadual de Roraima, UER, campus Rorenópolis. A área na qual escolhi foi a História. Desse modo, vamos trabalhar com conteúdos para os alunos do ensino fundamental do 9º ano. E na nossa primeira aula de hoje, iremos abordar sobre o seguinte tema: Brasil República. Sejam todos bem-vindos e vamos conhecer um pouco de nossa história. Nas últimas décadas do século XIX, vários setores da sociedade respeito com a monarquia. Surgiam novos grupos republicanos, difundindo suas ideias políticas. Sem o apoio necessário para se manter no poder, a monarquia ficou enfraquecida e abriu-se o caminho para a proclamação da República. Assim, nasce a República. Os atos do governo provisório, como não havia ninguém para orientar o governo, resolveu decretar a Grande Naturalização em 14 de dezembro de 1889, pela qual passariam a ser brasileiros todos os estrangeiros residentes no país que não manifestassem, no prazo de 6 meses, o propósito de conservar a respectiva nacionalidade. Em 18 de dezembro de 1889, houve um motim no 2º Regimento de Infantaria Montada. Era um sintoma da indisciplina militar, que se seguiu ao golpe que proclamou a República. Demonstrado qualquer relação do motim com elementos monarquistas, o governo acusou-os de maquinarem o levante, decretando o banimento do Visconde de Ouro Preto, de seu irmão Carlos Afonso de Azevedo e de Gaspar da Silveira Martins. Também a imprensa foi acusada de insuflar perturbações contra o regime. Assim, por um decreto de 23 de dezembro, a imprensa, criando uma junta composta só de militares, incumbida de julgar sumariamente os que foram de abuso no exercício do jornalismo. Bem, em 15 de janeiro de 1890, Deodoro foi aclamado pelas tropas generalíssimo de terra e mar, tornando-se assim o único oficial general de 6 estrelas no Brasil. Por decreto de 25 de maio, todos os ministros civis de general de brigada. Historiadores afirmam que o governo provisório republicano foi a primeira ditadura militar no Brasil. Em 7 de janeiro de 1890, foi decretada a separação entre a Igreja e o Estado. Decreto de Deodoro, o Brasil deixou de ser um país oficialmente católico, apesar do catolicismo ser professado pela totalidade do povo brasileiro na época. Foi também extinto o padroado, ou seja, a intervenção do Estado nos assuntos da Igreja já não existia mais. Em 23 de janeiro do mesmo ano, foi institucionalizado o casamento políticos ou matrimônio religioso. De religião nas escolas públicas e secularizados os cemitérios. Em 1 de janeiro de 1809, o ministro da Fazenda Rui Barbosa, tentando deslocar o eixo da economia brasileira da agricultura para a indústria, deu início a uma reforma monetária e bancária, baseada nos melhores livros estrangeiros. A reforma consistia em autorizar os bancos a emitir papel moeda sem lastro em ouro e prata. O sistema de bancos emissores, inflação e uma desastrosa especulação financeira. Com a crise da bolsa e a ruína de numerosos investidores, tal crise ficou conhecida como o encilhamento. Por iniciativa do ministro da Guerra, Benjamin Constant, foi reformado o ensino militar de modo a receber nítida influência da doutrina positivista. Entrando Benjamin em grave divergência com Deodoro, foi transferido para a recém-criada pasta de instrução pública, Correios e Telégrafos, o que significou de fato a sua morte política. Para a da guerra, foi nomeado Marechal Floriano Peixoto. Em 11 de outubro de 1809, promulgado o Código Criminal da República, que extinguia a pena de morte de paz no Brasil. Duas correntes republicanas
governo provisório, que são elas a corrente liberal democrática, que visava uma república federativa e presidencial, com separação de poderes nos moldes dos Estados Unidos, e a corrente positivista, que defendia uma ditadura republicana. Segundo os princípios do filósofo Auguste Comte, venceu a corrente liberal democrática, sustentada por Campos Salles, Rui Barbosa e Prudente de Moraes. E em 17 de janeiro de 1891, houve a última reunião do governo provisório. Nela, tratou-se de uma concessão de garantia de juros para de Torres, no Rio de Janeiro, concessão de amigo pessoal. Rui Barbosa, ministro da Fazenda, que não pôde comparecer à reunião, mandou seu voto escrito contrário, tanto a esta como as outras garantias de juros. Os ministros presentes foram todos do mesmo parecer. Deodoro permaneceu irredutível e 4 de 2 a 21 de a demissão coletiva do ministério, nomeando para substituir os ministros demissionários antigos políticos do regime monárquico, de Lucena, projetos políticos em disputa. A instauração do governo republicano envolveu disputas entre alguns segmentos. Na época, não havia um consenso entre as elites sobre qual modelo de república seria adotado no Brasil. Além disso, existiam grupos favoráveis, inclusive, à continuação da monarquia. A seguir, conheço alguns dos modos a essa época. Temos o primeiro liberal. Para muitos de províncias como São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande, realizando político-administrativo no Brasil. Esses políticos esperavam chegar ao poder para garantir a autonomia dos estados, novo nome dado às províncias no tempo do Império, e tal autonomia possibilitaria aos governos estaduais decidir que atividades econômicas seriam incentivadas, fazer empréstimo diretamente no exterior e administrar os impostos arrecadados no próprio estado. De vista. Um grupo numeroso de militares temia que a autonomia dos estados levasse à fragmentação do território brasileiro. Por isso, defendia a implantação de um poder federal forte e centralizado, influenciados por uma corrente filosófica chamada positivismo. Esses militares consideravam-se o grupo mais preparado para assumir o poder, consideravam também que eram capazes de representar os interesses e impedir que os grandes fazendeiros usassem o Estado indefinido. Para alguns militares de baixa patente, funcionários públicos de médio escalão, pequenos comerciantes e profissionais liberais, a República deveria garantir e de associação, também de participação popular nas decisões das políticas. As pessoas que faziam parte dessa corrente foram chamadas adversários de jacobinos. Os brasileiros pregavam o fim do voto censitário e da influência dos estrangeiros, em especial dos portugueses, que dominavam boa parte do comércio no Brasil. Tanto liberais quanto positivistas não estavam muito interessados em que o governo republicano estimulasse a participação popular. Na visão deles, os brasileiros comuns não estavam preparados para a cidadania entre esses preparados indígenas e as mulheres. Continuaremos no próximo vídeo.